Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Daniel Cunha, eu sou cirurgião de coluna aqui em Belo Horizonte e eu fiz uma sequência de vídeos para ajudar você que vai fazer uma artrodese na coluna. E aí já tem outros vídeos aqui no canal explicando o que é uma artrodese. Esse vídeo é um pouco mais detalhado para que você entenda como é feito, como são feitos os tipos de artrodese na coluna. Esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a técnica anterior, que entra pela frente da barriga, a técnica do ALIF. Então vem comigo que nós vamos esmiuçar para que você entenda tudo o que vai acontecer, como é feita a sua cirurgia e por que essa técnica é tão interessante e o que ela tem de benefício. Vem cá que você vai entender e vai ficar tudo certinho para você chegar no dia da sua cirurgia com muita confiança, sabendo o que esperar e como é que é esse pós-operatório. Olá, então preste atenção na aula que vai ser rápida, cheia de figura, de uma forma fácil, foi feita com muito carinho para que você entenda sobre a cirurgia. Hoje nós vamos falar do ALIF. ALIF é uma sigla, vai resumir a ideia da cirurgia. E o que é a cirurgia? É fazer uma fusão anterior na região lombar, que vai ocorrer entre os corpos vertebrais e vai fazer com que esses corpos vertebrais ocorram uma fusão. Para falar da fusão, a gente tem que entender uma anatomia normal. Como que é a anatomia normal da coluna? Aqui a gente olha a vértebra normal, aqui é uma pessoa olhando de lado, aqui é a parte da frente, aqui é a parte posterior. Nessa vértebra a gente vê que essa parte corpo vertebral. Então você tem uma vértebra em cima, uma vértebra embaixo. Entre duas vértebras temos o chamado disco intervertebral. Além do disco, se a gente olhar aqui de amarelinho, eu deixei a raiz do nervo, que é a raiz que desce para a perna, são as raízes. Olhe com carinho que ao redor da raiz do nervo nós temos esse espaço chamado de forame, que é o buraquinho por onde passa o nervo. Numa anatomia normal, é possível perceber que existe um grande espaço entre o nervo e o forame. O nervo tem bastante espaço para movimentar. Agora, perceba uma anatomia alterada, uma vértebra com desgaste, ou degeneração, ou artrose. Primeiro, você vai ver que a raiz do nervo tem bem menos espaço. O disco perdeu bastante altura. Lembra como é que ele era? Agora esse espaço verde está todo reduzido, com osteófitos, ou seja, bico de papagaio, pedaços de osso proeminentes, e o forame está muito menor, né? O espaço para o nervo está muito reduzido. Compare a anatomia antiga agora com uma anatomia de novo. Aqui eu fiz uma representação, esse espaço cinza vai ser o representado cage, onde você tira o disco machucado e coloca esse espaçador intersomático, ou seja, você vai tirar o disco e colocar uma prótese. Nas setas representadas os parafusos. Então o que quer dizer? Que eu tirei o disco, coloquei o cage e eu ganhei espaço de novo para o nervo que estava apertado ali atrás. O objetivo da raiz da cirurgia é aumentar o espaço entre as vértebras, para que você tenha um espaço grande e assim você vai aumentar o tamanho do forame, o tamanho do buraquinho por onde sai o nervo. E assim o nervo vai ficar mais livre. Como é feito o ALIF? Ele começa por uma incisão na parte da frente da barriga, mais ou menos de 5 centímetros, a gente chama de linha do biquíni. Pode ser feito em homem ou mulher, tanto faz. Só para vocês terem uma ideia de como que vão ser os slides aqui para frente, a gente vai colocar o paciente deitado. E aí vamos fazer um corte e a gente vai ver mais ou menos essa imagem aqui. Então, tendo uma imagem da anatomia, a gente vai ver um corte. Agora vamos por camadas da barriga, do abdômen. Primeiro, nós temos os músculos abdominais. Por baixo dos músculos, vamos ter os intestinos, as estruturas que ficam dentro da barriga. Lá embaixo nós temos os vasos sanguíneos que ficam na frente do disco intervertebral, do disco que a gente quer chegar. Então essas são as camadas que a gente tem que enfrentar, que tem que separar aqui para chegar no disco, que é a nossa área de ação. Quais são os passos da cirurgia? Então, durante a cirurgia, você vai estar deitado de barriga para cima. Primeiro passo da cirurgia vai ser fazer o acesso, fazer o corte na pele. Fazendo aquela linha do biquíni, depois a gente vai dissecar
e vai lateral, vai fazer uma incisão e vai tentar fazer uma dissecção, ou seja, vai afastar os tecidos sem machucar, para tentar fazer um corredor para afastar as estruturas até chegar no disco. Então, fez o primeiro corte, a gente consegue afastar lateral aos músculos retos abdominais. Então, nós vamos chegar e vamos fazer esse corredor e vamos tentar colocar um afastador, uma estrutura para começar a empurrar o peritônio, toda a estrutura abdominal para fora do nosso caminho. A gente vai bem devagarzinho, afastando essas estruturas até que a gente consiga ter um acesso direto ao disco. Chegando no disco, são colocados mais afastadores, né? Afastamos o conteúdo abdominal todo, então é possível perceber que a gente não entra dentro da barriga, a gente não vai direto. Vamos fazer um caminho ao redor da barriga para a gente chegar no espaço retroperitoneal, atrás do peritônio, atrás dessa camada que reveste todas as vísceras da barriga. Posicionamos os afastadores, agora nós vamos ter um corredor direto. A gente vai ver diretamente o disco. Então o caminho está livre para acessar o disco intervertebral. Agora o próximo passo é remover esse disco machucado, o disco que está desgastado, que está cheio de lesão. Então nós vamos com uma pinça específica e essa pinça vai permitir que a gente vá recolhendo pedacinhos do disco, pedacinho, até que não sobre mais nada de disco na anatomia. Uma vez que o disco foi todo removido, o próximo passo é medir qual vai ser o implante ideal para o seu caso, porque cada caso é um caso. Cada paciente tem um tamanho de disco, tem um tamanho do cage da prótese que vai ser escolhida. Então nós vamos medir, fazer os testes, vai usar o raio-x, vai ver qual que é o melhor para você. Uma vez que a gente mediu, decidiu o tamanho do cage que a gente vai colocar, do implante, o ideal é colocar enxerto dentro desse implante. Esse enxerto vai ajudar a fusão, vai ajudar a crescer osso no local onde a gente quer. Então vai descendo com o cage devagar e posiciona ele e confere no raio-x. Uma vez conferido o posicionamento adequado do cage, dessa prótese, tira-se os materiais e a gente vai colocar os parafusos. Uma vez que colocou os parafusos, simplesmente retiram-se os afastadores e as vísceras, o intestino, a cavidade abdominal, elas vão voltando ao normal. E por último, é só fazer um fechamento das estruturas superficiais que a gente precisou dissecar durante o procedimento. Vendo de um outro ângulo, de lado, o que a gente faz é tirar o disco machucado e colocar uma prótese para abrir esse espaço. Olha como a raiz do nervo agora tem muito mais espaço, como ela está muito mais livre. No ALIF, você pode fixar ele, você deve fixar ele nas vértebras. Você vai usar, aqui é um vídeo só para mostrando como que é a cirurgia. Você vê um disco machucado, né, ele está lesado, o paciente agora deitado de barriga para cima, que é a parte anterior da coluna. Você vem, corta o disco machucado e com aquela pinça que eu falei da outra vez, você vai cortar, vai tirar todo o pedacinho de disco, até você estar bem satisfeito, até não ter mais nenhum disco, e aí você coloca o cage. Esse é o cage. Olha como ele abre o espaço. Aqui atrás é o forame. Uma vez que você abriu o espaço, tudo que você tem que fazer agora é fixar o cage. E agora nós vamos colocar os parafusos. Os parafusos vão entrar e vão fixar na vértebra de cima e na vértebra de baixo, para que esse cage não migre, para que esse cage não saia do lugar, que seria muito ruim. Uma vez com os cages no lugar, em alguns casos, para alguns pacientes, a gente também pode optar por fazer uma fixação aqui atrás. A gente vai colocar parafusos que vão entrar, os parafusos peticulares, os famosos parafusos de coluna, eles vão entrar e vão travar também o sistema. Isso aumenta a segurança. Não é para todo mundo que faz ALIF que precisa desses parafusos, mas pode ser o seu caso. Quais são os riscos de fazer um ALIF? Bom, como a gente viu, existe o risco de lesar um vaso, pois a gente mexe muito perto dos vasos e das alças. Para toda cirurgia tem um cirurgião de acesso que ele vai ajudar
a chegar lá no disco sem machucar os vasos. Tem o risco de ter do ilho do intestino ficar preguiçoso depois da cirurgia, ele não querer funcionar. Então, ilho é uma condição chamada de ilho paralítico. E isso requer que você não alimente. Então, antes de voltar com a dieta, a gente tem que ter certeza que o seu intestino está funcionando. Pode ter lesão de nervo, como tem uma distração grande, pode ter algum tipo de lesão de nervo. É comum acontecer fraqueza muscular nos primeiros dias do pós-operatório, pois há uma distração da musculatura, os nervos podem ficar dormentes, então os músculos podem ficar um pouco fracos, principalmente nos primeiros dias a semanas do pós-operatório. É comum acontecer também dormência nas coxas devido a essa manipulação das raízes, mas tende a ser temporária, e pode ter colapso do queijo. Se o osso for muito fraco, o osso pode cair para dentro do queijo, o queijo pode entrar para dentro do osso, o que a gente chama de subsidence. É uma coisa ruim. Não é tão comum acontecer com o queijo do Alif, porque ele é bastante grande, então ele consegue sustentar o peso da vértebra. Como é a recuperação de um paciente que fez um Alif? Esse paciente tende a ficar 1 a 2 dias no hospital, pode ficar mais tempo, em alguns casos os pacientes sentem um pouco mais de desconforto e podem precisar de mais tempo, mas na média de 2 dias. É comum ter dor nas costas e abdômen por mais ou menos 1 mês, devido a essa manipulação, devido ao afastamento. Isso costuma trazer um desconforto, mas tende a melhorar. O nervo que foi machucado, ou se a perna ficou dormente, pode demorar um pouco mais, porque todo o tecido nervoso é um tecido mais sensível. Então ele pode demorar até 1 ano para se recuperar. Que você pode ou não fazer depois da cirurgia. É bom evitar, principalmente, movimentos de torção, flexo-extensão, de dobrar para frente, para trás, torcer a coluna é muito ruim. Isso atrapalha a cicatrização. Pode andar à vontade, é bom, faz o sangue circular. Pode subir escada, não tem problema, isso aí não traz nenhuma sequela. É bom evitar anti-inflamatórios, tipo nimesulida, diclofenaco. Analgésicos leves são sempre liberados, dipirona, paracetamol, eles são bem toleráveis e não afetam a consolidação. É isso, tá vendo? Nem foi um vídeo tão chato assim. Foi bem rapidinho, só para explicar imagens mais rápidas para que você entenda como vai ser a sua cirurgia. Espero que tenha te ajudado para você chegar na sua cirurgia mais tranquilo. Eu fico por aqui, juízo para todo mundo, não faça nada que eu não faria, ajude, compartilhe esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, claro, deixa aqui nos comentários, mas o mais importante é você sair desse vídeo com mais conhecimento do que chegou. Tchau, tchau!